Olá, queridas alunas e queridos alunos do nosso grupo de mulheres e jovens do projeto Café Agroflorestal de Apuí. Essa é a segunda aula à distância, onde a gente vai aprender um pouco, onde a gente vai mergulhar um pouco mais no assunto, que é o pano de fundo da nossa capacitação, que trata sobre autonomia, trabalho e renda voltado para as mulheres, né? Como vocês sabem, vamos relembrar rapidamente. Na nossa primeira aula, a gente viu que a gente está formando um grupo de trabalho de mulheres e jovens, porque a gente detectou juntos, né, numa oficina, que vocês lembram, algumas mulheres participaram, em que nas etapas da certificação orgânica, é preciso, é necessário, é benéfico, é uma coisa que traria resultado as mulheres e os jovens se envolverem mais, né? Para que a gente consiga usar melhor e com mais segurança a certificação orgânica. Então agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto tão importante que é as mulheres adquirirem mais condições de estarem guiando os processos produtivos, econômicos dentro das suas famílias, né? Então vamos lá. Autonomia econômica. O que isso quer dizer? A palavra autonomia pode significar independência, liberdade, autossuficiência, emancipação. Autonomia econômica, então, pode ser entendida como a capacidade das mulheres de gerar renda e recursos próprios a partir do seu próprio trabalho, em igualdade de condições com os homens, sendo essencial para que as mulheres possam prover seu próprio sustento e decidir por suas próprias vidas. Ela não envolve, portanto, apenas independência financeira e geração de renda, mas pressupõe também autonomia para realizar escolhas. O acesso aos mercados e à renda é parte necessária para que as mulheres tenham autonomia econômica. Mas a autonomia econômica vai além e envolve também o direito garantido aos serviços públicos, como saúde e educação, no qual o atual contexto de retirada de direitos é cada vez mais difícil. E significa que cada vez mais a gente tem que gastar mais para ter acesso a esses recursos. A autonomia econômica envolve também a capacidade de decidir sobre os tempos e recursos e de colocar em prática essas decisões dentro do sítio. Muitas vezes, a resistência dos homens da comunidade é um obstáculo que as mulheres enfrentam para colocar em prática suas decisões. As discussões sobre o que, como produzir, o que fica para o consumo, o que é vendido e para quem é vendido, fazem parte dessa construção permanente da autonomia econômica e colocam em prática os princípios da economia feminista. Economia feminista, o que é? Primeiro vamos entender o que é economia. A palavra economia vem de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, lugar, e nomos, que significa regras, normas. Veja bem, pela própria origem da palavra, a economia está no cuidar da casa, no prover o que é necessário. E isso as mulheres entendem muito bem, não é mesmo? A casa representa um espaço de produção da vida. Nesse espaço, as mulheres atuam de forma destacada, assumindo todas as tarefas e tudo o que se relaciona à família e suas necessidades humanas, que vão de bens e serviços a afetos e cuidados. Então, a economia deveria considerar o trabalho feito pelas mulheres como algo fundamental para o funcionamento da sociedade, não é mesmo? E a economia feminista? Bom, ela retoma o sentido original da palavra e propõe uma forma diferente de pensar e organizar a economia. Ela questiona a sociedade de mercado e o pensamento econômico dominante, que considera relevante apenas as atividades realizadas no mercado a partir do trabalho remunerado, da compra e venda de produtos e da lógica de obtenção de lucro, de modo que só tem valor tudo aquilo que pode ser transformado em dinheiro. Tudo, os corpos, as pessoas, a natureza e a vida só tem valor nessa sociedade
se pudessem transformados em mercadorias. Mas só essas atividades não são suficientes para produzir a vida, manter a sobrevivência e mover a sociedade. O ponto de partida da economia feminista é, justamente, a produção do bem viver. É através do trabalho que a gente produz o nosso viver. Você já imaginou o que uma pessoa precisa para viver uma vida digna? Ela precisa se alimentar, ter onde morar, ter o que vestir, precisa ter como se locomover, precisa ter acesso aos serviços de saúde e saneamento, precisa de educação e por aí vai. Mas alguém precisará abastecer a casa de alimentos e preparar esses alimentos, preparar as várias refeições por dia. Alguém precisará lavar as roupas e restaurar aquelas que já estão gastas pelo uso. Quando a pessoa estiver doente, alguém precisará cuidar dela, levar ao médico, dar remédio, dar banho. Isso só para falar de algumas coisas. E tudo isso é feito através do trabalho. Então, ele é a base da sustentação da vida. Uma parte desse trabalho é feito fora de casa. Normalmente, ele gera uma renda ou um salário que nos ajuda a adquirir, no comércio ou mercado, produtos ou serviços necessários para viver. É o chamado trabalho para o mercado. Mas nem todo trabalho funciona na base de troca de dinheiro, concorda? Existem trabalhos e atividades que são realizadas, em sua grande maioria, pelas mulheres, nos espaços domésticos e comunitários. A esses trabalhos chamamos trabalho doméstico e de cuidados. A finalidade dele é garantir a saúde, o bem-estar, a segurança e o desenvolvimento de todas. Ele envolve afetos, cuidado e proteção. Sem ele, a economia não poderia se mover e nem a vida poderia se reproduzir dia após dia. Esses dois tipos de trabalho, embora diferentes, são necessários para viver dignamente. Os dois juntos atendem às nossas necessidades, nos traz alegria e bem-estar. A economia feminista considera igualmente a importância tanto de um quanto de outro. Ela julga que é preciso assegurar as condições para que as pessoas tenham uma vida plena e relações harmônicas entre elas e delas com a natureza. A economia feminista entende que a sustentabilidade da vida implica outras formas de produção e consumo e considera que todas as atividades necessárias para a sustentação da vida são parte da economia e propõe que todo o tempo e energia dedicado pelas mulheres sejam considerados trabalho. Que esse trabalho seja compartilhado entre as pessoas que convivem numa mesma casa, mas também pelas associações e empreendimentos de economia solidária. E mais, que o Estado assuma parte desses trabalhos, garantindo as políticas públicas, como creches, postos de saúde, acesso à água limpa. Essa compreensão de economia é diferente daquela que a gente está acostumado a aprender. É diferente daquela que se ressalta nas economias capitalistas, que só considera a produção para o mercado, para aquilo que se pode comercializar, envolvendo sempre dinheiro e lucro. Esse pensamento, ele é a base da divisão sexual do trabalho e a ideia de que o dinheiro representa o papel central na economia. Portanto, a gente pode ver agora que não é um pensamento completo. Ele é um pensamento que vem sendo construído, mas que ele está desfocado da realidade, né? Na realidade do Brasil e do mundo, as mulheres fazem importante parte do trabalho, ou quase todo ele do trabalho doméstico, mas não são consideradas como trabalhadoras por estarem dentro de suas casas. Vamos falar um pouco, pessoal, do recorte do nosso projeto, que ele tem como objetivo a gente melhorar a relação de gênero dentro do nosso empreendimento café. Quando a gente fala gênero, a gente não está querendo dizer somente homens ou mulheres. A gente está incluindo aí, a gente pode incluir também a questão dos jovens, a questão dos idosos, né? A ideia é a gente entender que existem diferentes gêneros na sociedade, mas que todos eles têm o seu papel e devem ter o seu papel de poder de escolha.
A gente sabe que, por vários motivos, o mundo tem, historicamente, excluído as mulheres, né? Então, o gênero feminino tem sido sistematicamente excluído de tomar as decisões, de poder dar opiniões dentro de casa. E isso hoje a gente já tem estudado que isso tem tido um efeito negativo, né? Não só para as mulheres, que têm os mesmos direitos que os homens, mas sobretudo para a família, para a geração de renda, né? Para o desenvolvimento. Então, quando a gente fala em melhorar a igualdade de gênero dentro do nosso empreendimento, primeiro a gente precisa saber como começar. E o começo é o que a gente está trazendo com essas aulas. A gente precisa primeiro aprender as ferramentas, né? Adquirir o conhecimento para depois a gente começar a praticar. Quando a gente fala de cadeia de valor, pessoal, a gente está falando do projeto de vocês, né? Então, quando a gente fala de a possibilidade de gênero, de estudar o gênero aplicado às cadeias de valor, permite reconhecer os papéis diferenciados que mulheres e homens assumem em seus diferentes elos, além de identificar propostas que podem contribuir para a superação das diferenças de gênero, que são inaceitáveis e que continuam a afetar significativamente as mulheres produtoras rurais. Quais são essas diferenças? Por exemplo, as diferenças das taxas entre homens e mulheres em relação ao acesso, à participação, à alocação, ao uso, ao controle, à qualidade dos recursos, dos serviços, das oportunidades e benefícios do desenvolvimento em todas as áreas da vida social. Uma análise de gênero crítica das cadeias de valor, especialmente nas áreas rurais, integra os papéis que as mulheres ocupam como trabalhadoras ou como membros de formas associativas de produção, com aqueles que elas ocupam em casa e na família, absolutamente necessários, mas invisíveis na produção agrícola. E aí reside outro dos elementos chaves ao fazer análise de gênero nas cadeias de valor: seu potencial como facilitador da transformação social a partir do empoderamento daqueles que estão envolvidos na cadeia. Então, se vocês se lembram, ao longo de 2019 nós fizemos vários exercícios em que eu contava para vocês e aí a gente fazia junto, aplicava essas ferramentas de gestão para Ouro Verde, né? Com certeza vocês vão se lembrar. E aí, agora a gente está com esse desafio que é colocar as mulheres e jovens para dentro desse empreendimento. A participação das mulheres nas atividades econômicas implica e leva a uma maior autoconsciência e autoavaliação do seu papel produtivo. Significa também o reconhecimento e exercício de seus direitos econômicos e de suas capacidades empresariais para exercerem o seu papel. A integração de uma estratégia de gênero nas cadeias de valor pode influenciar a redução da pobreza e uma melhoria visível nas famílias e na venda daqueles produtos em que o grupo produz. Especialmente os do sítio, onde as mulheres podem oferecer seus produtos diretamente para o consumidor. Que pessoal, a história que a gente tem dito das hortas e da gente começar a cultivar na horta as plantas aromáticas, os óleos essenciais, que são plantas que são arbustos ou matagais ou toiceiras, que têm um jeitão de plantas de horta, mas e que precisam ser introduzidas caso vocês desejem vender essas matérias-primas para a usina. O que é muito interessante é que vocês já são produtores de hortaliças, né? E pela agroecologia, pela produção orgânica, a gente vai aprender a fazer a horta, a expandir a horta e a trabalhar nela de um modo que a gente cultive ali, no mesmo espaço, aproveitando o adubo, aproveitando o nosso trabalho, aproveitando o nosso canteiro, as aromáticas, as plantas que vão gerar os óleos essenciais junto com as hortaliças. E novamente, ter uma horta em casa é extremamente inteligente, pessoal, porque não só para quem quer vender, mas principalmente para quem está precisando se alimentar todo dia. É uma forma grande de economia para não precisar depender dos produtos da cidade. Isso todas vocês já sabem. Então a gente recomenda, a gente apoia
aquelas e aqueles jovens que estiverem nos assistindo agora que também comecem a se dedicar mais à sua própria horta. Partindo daí, para alcançar o empoderamento das mulheres rurais, é necessário influenciar as suas capacidades individuais e coletivas, para que possam assumir em melhores condições. O objetivo central da nossa capacitação, de todo esse trabalho, é promover o empoderamento das mulheres nas atividades desenvolvidas dentro do projeto Café Apuí Agroflorestal, voltadas basicamente para a certificação orgânica participativa. Pessoal, vamos agora para a nossa penúltima parte da aula 2, onde eu vou mostrar para vocês, a gente vai entender o método, a ferramenta que é a base desse nosso grupo de mulheres e jovens, que é a nossa segurança, o nosso jeito de fazer, que nos dá certeza que a gente vai alcançar esse objetivo final, né? Esse método eu aprendi durante o curso que eu fiz no passado, para poder ensinar para vocês justamente para Ouro Verde. Chama Enfoque, Alcançar, Beneficiar e Ponderar. Então vocês estão vendo aí uma figura que a gente chama, uma figura, onde a gente vai agora entender qual é o passo a passo desse enfoque em ponderar as mulheres. O primeiro passo, como vocês podem ver à esquerda do vídeo, se chama alcançar. Alcançar o quê? Nosso objetivo nessa primeira etapa de trabalho é incluir mulheres nas atividades do projeto. Então a gente começa do básico. Tem muitos grupos por aí em que as mulheres não vão nas reuniões, né? Em que as mulheres não participam de visitas, que as mulheres não conversam com os técnicos, que as mulheres ficam em casa, né? Não saem para nenhuma atividade social ligada à capacitação. No grupo de vocês, no nosso caso, pela minha avaliação, a avaliação do DESEU que a gente observa, é que ele está meio a meio, né? A gente vê algumas mulheres indo para as capacitações, vê mulheres participando com a gente das atividades, mas tem outras mulheres que a gente vê que não participam, que não sabem o que está acontecendo direito quando a gente chega lá no sítio para fazer a visita, né? E jovens também, querendo saber o que está acontecendo, mas que ainda não pegaram a ideia. Então, para incluir vocês nas atividades do projeto, a gente tem que primeiro convidar as mulheres como participantes e fazer grupos de trabalho em que elas possam estar. Porque a gente sabe que muitas reuniões que se marca, que os homens vão, atividades, são nas horas que a mulher tem que cuidar das crianças, ou que a criança está voltando da escola, ou que tem que cuidar do idoso. Então, quando a gente sair dessa pandemia, o nosso grupo de mulheres jovens vai ter uma agenda de trabalho que seja adaptada a vocês. Quais são os dias, quais são os horários, qual é a forma da gente estar juntas para desenvolver a nossa família, mas que vocês possam estar principalmente, e não os homens, né? Quando a gente olha aqui na coluna do meio dessa figura, depois que a gente consegue fazer atividades em que vocês sejam o público principal, a gente vai para a segunda etapa desse método, né, dessa escadinha, que é aqui a linha do meio chamada beneficiar. A ideia qual que é, gente? A ideia é que aqui nessa segunda etapa a gente já consiga fazer as coisas de forma que ela melhore o bem-estar das mulheres, né? Como? A gente tem que desenhar projetos levando em conta as necessidades e preferências específicas de gênero. Assegurar que as mulheres se beneficiem das atividades do projeto. Ou seja, pessoal, aqui a gente está trazendo de propostas juntas que a gente trabalhe para, além de fortalecer o uso do selo no café, no SAF, na lavoura do café agroflorestal, vocês vão liderar o uso do selo nas hortas, nas hortaliças e nas plantas aromáticas que a gente vai vender para a usina. E também, por exemplo, no cacau, no açaí, né? Então, vocês vão aprender a fazer, vocês vão encabeçar isso. Porque dessa forma, vocês vão poder administrar, vocês vão poder aumentar a geração de renda e ter uma renda que tem
a relação direta com o esforço, com o trabalho de vocês. Então a gente espera que não só a renda aumente, mas que vocês consigam também tomar decisões junto com os seus maridos sobre o que fazer com aquela renda, já que você vai ser a grande geradora daquela renda mensal, você e os jovens envolvidos, né? E os homens sempre também estarão envolvidos. A nossa ideia não é excluir ninguém, não é trabalhar separado, né? Quando vocês olharem para o lado direito da figura, vocês vão ver a última etapa chamada empoderar. Qual que é o objetivo dessa etapa? É fortalecer as habilidades das mulheres para fazerem escolhas estratégicas de vida e de colocá-las em prática. Como que a gente vai fazer isso? Aumentando o poder das mulheres na tomada de decisão nas famílias e nas comunidades. Isso a gente consegue a partir do momento que vocês vão ganhar o seu próprio dinheiro, né? Vão poder estar cuidando de uma atividade que gere renda para a família e vão ter as mesmas ferramentas que os homens têm para poder conversar da certificação, para poder entender, né, para onde levar o selo, como usar, como crescer. Então vejam, gente, que é um passo a passo, né? Nenhuma mulher, vamos dizer, já nasce empoderada, assim como também nenhum homem já nasce empoderado. É um processo e que quando a gente faz ele em grupo, voltado para um projeto coletivo como é o Café Apoio Agroflorestal, a gente ganha muitos avanços aí do que a gente vai fazendo sozinho. Olá pessoal, gostaram dessa nossa segunda aula? Eu espero que sim. Eu gostei bastante de estar conversando desse tema tão importante com vocês hoje. Então, vou passar agora a nossa lição de casa. Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Mas não. A gente vai fazer uma tarefa bem simples, bem gostosa, tranquila, mas que é muito importante que todos vocês façam para poder fixar o que a gente aprendeu hoje, tá legal? Então, eu quero que vocês peguem a pastinha onde a gente entregou a apostila, né, o nosso material didático. E aí, vocês vão localizar lá, entre os materiais, esses dois folhetos ou boletins, tá? Então, vou contar um pouquinho de cada boletim. Esse boletim conta uma experiência de Minas Gerais, que é uma experiência encabeçada por mulheres agricultoras rurais, né, que se trata da caderneta agroecológica. Então, a gente vai poder ver o que elas fizeram, o que é essa tal de caderneta e como que elas fizeram isso e conseguiram ganhar mais dinheiro vendendo seus produtos nas feiras e nas comunidades. A segunda experiência é uma experiência lá de São Paulo, com fronteira Minas Gerais, e é chamada Sistema Participativo de Garantia. Ou seja, essa aqui é o mesmo sistema de certificação, do mesmo modo que vocês estão acessando esse sistema de a gente fazer visitas com todos e poder ter o selo, esses agricultores de lá também, assim como outros do Brasil, outros projetos do Brasil já estão fazendo isso, né? Então, qual que é a nossa lição de casa, tá? O desafio. Vocês vão ler esses dois boletins, tá bom? Vocês vão ler. E aí eu quero que vocês gravem um vídeo que fique salvo desse celularzão onde vocês estão vendo a aula, né? Chamado tablet. Então vocês vão pedir ajuda para alguém, se não souberem ainda gravar, né? Vão aprender, ou pedem para alguém gravar para vocês, mas é super fácil. E aí, gente, eu quero que vocês gravem um vídeo contando para mim, tá? Vão num lugar bem bonito do sítio que vocês querem que apareça, porque depois a gente vai divulgar esses vídeos, a gente vai usar, né? Eu quero que vocês contem qual experiência vocês gostaram mais e por quê, tá bom? Qual experiência que chamou mais atenção, que tocou mais o coração, o que vocês tiveram ideias, que deu inspiração e por que isso aconteceu, né? Então, gente, essas experiências aqui são 28 experiências de 28 redes do Brasil. A nossa rede também tem um boletim que vocês vão encontrar aí, que é a experiência do Amazonas. Esse outro boletim a gente vai deixar para outra lição de casa do outro dia, tá legal? Hoje a lição de casa é só ler a experiência de Minas Gerais e de São Paulo com Minas Gerais, tá?
Então eu desejo uma boa leitura, espero vocês para a próxima aula, tá bom? Peço para vocês tomarem os cuidados, continuarem seguindo todas as precauções contra a pandemia, tá? Fiquem em casa quando puderem, limpem a casa, limpem o ambiente, as suas mãos, usem máscara e se cuidem, tá bom? Que logo logo a gente vai estar juntos. Um beijo, um abraço para todos e até a nossa terceira aula. Espero vocês!